pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, tá? Então eu espero que vocês estejam bem ligadinhos, atentos, que ontem, né, eu já dei a aula para vocês, vocês fizeram a atividade e hoje nós vamos estudar outro capítulo super importante, de extrema importância. Então, com certeza são povos que vocês já ouviram falar em algum momento, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então não vamos perder tempo, vamos aqui para a nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Lembrando que todo o nosso assunto que é trabalhado aqui, vocês têm acesso a ele através do seu livro didático, tá? Então, através do seu livro didático, você pode estar acompanhando também todos os detalhes que nós estamos aqui trabalhando. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam observar, tá bom? Então, deixa aparecer aqui. Pronto, vocês agora aí já estão vendo, capítulo 6, nós vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto super interessante. Bom, então, no final desse capítulo, vocês vão conseguir identificar os principais aspectos das civilizações da Mesopotâmia. Vamos ter aí os sumérios, arcadianos, babilônicos e os assírios, né? Então, se você já leu relatos bíblicos, com certeza você já ouviu falar nessas civilizações, tá bom? Também vamos compreender a importância dos rios Tigre e Eufrates para o desenvolvimento desses povos. Lembra lá quando a gente falou sobre o rio Nilo, né? A importância que o rio Nilo tinha, né, justamente para os egípcios. Eles utilizavam, né, ali suas águas e também as margens para se plantar. Então nós vamos ver que também outros rios importantes, como o rio Tigres e o Eufrates, né, tiveram aí bastante importância para o desenvolvimento desses povos que viviam nessa região. E também no final do capítulo vocês vão conseguir identificar a Mesopotâmia como a primeira região da história a se urbanizar. Então ela teve aí uma importância muito grande porque foi a primeira a se urbanizar. E vamos conhecer a escrita, né? E sua relevância para o desenvolvimento dos registros, né, escritos. Então nós vamos também falar um pouco sobre isso. Então nós temos aqui, né, justamente essa imagem que mostra aí esse monumento aí, né, que os usado aí como depósito de cereais e locais de observação dos astros aqui, tá bom? Pelos mesopotâmios. Então, ó, para você entender Mesopotâmia, eu vou até aqui, ó, vou realçar para você ir compreendendo. Mesopotâmia significa terra ou região entre rios em grego. A região que estudaremos nesse capítulo, ela ficou conhecida por esse nome porque ela se localiza entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios eles atraíram diversos povos da mesma forma que acontecia com o Nilo lá no Egito. Então, para essas civilizações sobreviverem, elas necessitavam de água, né? Então, os locais aí, as áreas próximas a esses rios, elas foram super importantes para que esses povos se fixassem naqueles locais. Então, os rios aí, Tigre e Eufrates, eles fertilizavam o terreno para o plantio, o que ajudou aí a formar civilizações antigas da Mesopotâmia. As cheias desses rios eram menos frequentes que as do rio Nilo, que nós estudamos anteriormente. Mas ao descerem regiões montanhosas, as águas ganhavam mais forças e as cheias ocupavam aí as terras planas com maior violência, especialmente as margens do rio Tigre. A área fazia parte do crescente fértil, né, que se estendia do Golfo Pérsico até o Egito. Esse nome foi dado por causa do formato da região, que era semelhante ao da Lua na fase crescente. Nas terras mais áridas do norte ficava a Síria.
Ao sul, no ponto de encontro, né, dos rios, localizava-se a Suméria e a Ocaldeia, né, zona mais fértil. Aí vem mostrando aqui justamente no mapa, nós podemos observar aqui, tá certo? Então nós vamos ter aqui, ó, a Síria, tá vendo? A Mesopotâmia. Então aqui nesse mapa a gente pode verificar. Região entre rios. Olha só, as cheias dos rios Tigre e Eufrates obrigaram grupos que ali viviam a construir diques. Esses diques eles serviam para controlar as enchentes, eles controlavam então a passagem de água aí, tá ok? Eles também criaram canais para irrigar terras distantes do rio. Para organizar essas obras, surgiram aí lideranças que mais tarde elas foram responsáveis por governar as cidades. A Mesopotâmia é tida como a primeira região do planeta a se urbanizar. Olha que informação importante, né? Interessante. A Mesopotâmia não possuía proteções naturais de suas fronteiras, diferente do Egito, que era cercado por desertos, né? O que facilitava o acesso de vários povos à região. Isso ajuda a entender a sua história política, que contou com muitas invasões, né, guerras, e com o surgimento e a desestruturação aí de diversos reinos e impérios, como nós vamos ver aí no caminhar do capítulo. Então a gente poderia observar que o Egito, né, por causa que tinha o deserto, cercado pelo deserto, então de certa forma dificultava a invasão, mas já a Mesopotâmia a gente vai ver que não. Então toda essa região aqui, certo, era a região da Mesopotâmia, tá bom? Vamos lá. Então nós podemos aqui continuar, ó, e aí vem falando sobre os sumérios, né? De acordo com os estudos arqueológicos, né, os estudiosos que pesquisam, que vão buscar informações, a Mesopotâmia já era habitada por um povo sedentário desde pelo menos 7.000 anos antes de Cristo, lá na era neolítica, que nós também estudamos. Bem mais tarde, povos vindos do leste começaram a se fixar na região da Suméria, aproximadamente em 3.500 anos antes de Cristo. Os sumérios já haviam formado mais de uma dezena de cidades, como Ur, Uruk, Nippur e Largast, conhecidas como cidades-estados. Eram núcleos politicamente independentes, dominavam cidades menores e as outras aldeias, né? A cidade de Uruk, uma das mais antigas, né, de que se tem conhecimento, era toda murada e tinha cerca de 50.000 habitantes. Olha só, muita gente, né? Os sumérios, eles cultivavam trigo, cevada, legumes, fruta, criavam rebanhos de ovelha, de cabra, de porcos, de bois, praticavam também a pesca, tá? E ali também bois e muarés, que era burro ou jumento, tá certo, gente? Olha só, eles também se dedicavam ao comércio local e com as cidades distantes, como as do Vale do Rio Indo. Com o crescimento da produção, passaram a registrar as transações comerciais e a quantidade de mercadoria as conquistas de guerra também. Muito disso foi documentado em tabuletas, né, de argila, como as que vocês vão ver agora a seguir. Os escribas, pessoas que faziam esses registros, tinham um papel de destaque em toda a sociedade da Mesopotâmia. Com certeza vocês já ouviram falar nos escribas, né? Pessoas que escreviam, né? Justamente. Aqui nós vamos ter uma estátua, né? Que ele vai representar uma deusa. E aqui nós vamos ter alguns escritos, tá certo? Alguns registros aí de colheita de cevada de trigo, tá bom? Então, ó, os principais edifícios das cidades sumérias, né, eram os templos e os palácios, que eram considerados moradias das divindades locais. Eram estruturas grandiosas. O palácio destinava-se
impressionava os visitantes e era decorado com relevos e tijolo esmaltado. Já as casas da população em geral eram construídas de forma bem simples, certo? Como adobe, material que era usado para fazer tijolos composto de terra crua, água e palha. Havia muita rivalidade entre as cidades-estados, né, e que disputaram o poder por muitos séculos. Então, todas as cidades elas queriam, na verdade, ter um destaque aí de papel, um destaque aí dessa organização. Essas lutas internas elas chegaram a enfraquecer os sumérios, que ficaram sujeitos a invasões. Então, eles, na verdade, ficavam brigando ali entre si e isso dificultava justamente o fortalecimento deles. O Império Arcadiano, né? Povos conhecidos como os arcadianos, né, vindos do norte, conquistaram a Suméria pouco antes de 2330 a.C. Décadas mais tarde, o rei Zagão, né, Zagão I, liderou aí a unificação de várias cidades-estados, fundando um império que dominava todo o sul da Mesopotâmia. Olha só. Então, ocorreu, gente, uma série de invasões estrangeiras e isso enfraqueceu o império, até que os amoritas, vindos do leste, conseguiram justamente dominar a região e fundaram um império com sede na cidade da Babilônia e surgiu o primeiro Império Babilônico. Também, com certeza, vocês já ouviram falar sobre a Babilônia, né, que em várias passagens bíblicas, né, vai ter falando sobre eles. Aí vem falando um pouco sobre o significado do rei da Mesopotâmia, um textozinho aí, certo, extra para vocês. Então aqui, ó, na Mesopotâmia, como no Egito Antigo, predominavam as monarquias fortes em que o poder estava centrado nas mãos do soberano. Contudo, na Mesopotâmia, acreditava-se que o rei era apenas um representante da divindade, enquanto o faraó egípcio era visto como o Deus encarnado, né? O termo rei pode ter vários significados nos períodos aí, considerados aqui nos períodos, né, que se tiveram essas civilizações. As primeiras cidades mesopotâmicas possuíam chefes claramente identificáveis por documentos e inscrições. Eles eram responsáveis por manter a infraestrutura, como os canais de irrigação, de administrar, né, e a justiça e a burocracia. Mais tarde, quando áreas mais extensas passaram ao domínio de um único indivíduo, como nós vamos ter Zangão, né, e Hammurabi. O rei de uma cidade passou a ser uma espécie de governador que prestava lealdade à autoridade central. O poder do rei era ditado pelos deuses, né? Ele era o representante do deus local. Na Babilônia, por exemplo, o rei precisava submeter-se à validação do deus local em uma cerimônia que era renovada aí, anualmente, para vocês terem ideia. Então, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre aí o primeiro Império Babilônico, né? O grande destaque após a unificação da Mesopotâmia, lá por volta de 1900 a.C., coube ao rei Hammurabi, que governou a cidade aqui, ó, entre 1792 a 1750 a.C. Durante o seu governo, a capital do império ela se estendeu do Golfo Pérsico à Síria e transformou-se em um dos principais centros urbanos e políticos da antiguidade. Então, eles foram referências para os demais. A eficiência do governo de Hammurabi se deu em parte à elaboração de um código completo de leis. Então, veja, ó, ele teve sucesso justamente por causa desse código de leis, que na verdade eram condutas, né, que as pessoas tinham que justamente seguir. Então, quando uma criança, trazendo para os dias atuais, quando uma criança nasce, ela já é inserida numa sociedade onde já vai ter várias regras estabelecidas, né? Então, nós só reproduzimos aquilo que já está estabelecido. O Código Hammurabi era composto de centenas de leis, muitas delas baseadas em costumes suméricos e códigos anteriores.
E essas leis, elas abrangiam vários aspectos da vida cotidiana deles, no comércio, propriedade, herança, né, escravidão e família. Então, tinha códigos e leis aí para todas as áreas. Os crimes e as punições eram definidos segundo a categoria social do acusado e também da vítima. Os ricos tinham mais privilégios que o povo e os escravos. Não mudou muito, né? Se a gente trazer para a nossa realidade, da nossa sociedade hoje, nós sabemos que, infelizmente, os ricos ainda têm vários privilégios se compararmos à população no geral e à sociedade, né? Infelizmente. Então nós vamos ter ali, ó, a lei do tabelião, né, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. Olha só. Será realmente, gente, que era dessa forma? Fazia parte desse código. De acordo com ela, a punição deveria ser idêntica ao crime cometido. Olha só. A partir de 1595, grandes migrações indo-europeias, né? Então, povos que tinham se estabelecido desde tempos mais remotos na região entre a Índia e a Europa, aí, principalmente de hititas e cassitas, né? Desorganizaram o Império Babilônico, dando origem a reinos menores rivais. Olha só. Então, eles começaram a chegar e já começaram a trazer preocupações aos babilônicos. Aqui vem falando um textinho complementar, né, que fala o seguinte sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Hoje nós temos, né? Então, todos os homens nascem livres, iguais em dignidade e direito. São dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A gente sabe que nem sempre a coisa acontece assim, né? Todo homem tem capacidade de gozar dos direitos e das liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, né, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Sabemos que a lei, né, as declarações, as leis no geral, nem sempre são respeitadas. Isso não só aqui no Brasil, gente, no mundo inteiro. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de se presumido inocente até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Claro, todas as pessoas têm direito a se defenderem, né, e provarem que tem culpa ou não, né? Mas a gente sabe, por exemplo, se trouxermos aqui para o Brasil, nós vamos ver várias injustiças cometidas. A justiça é muito, né, onerosa, demora muito para se ter um desfecho em qualquer situação. Então isso causa, né, indignação e fica perplexo, né, de ver que as coisas elas demoram demais aqui no nosso país. Bom, aqui vem falando sobre o Império Assírio. Nós vamos falar agora sobre ele, né? Assunto aqui também da nossa aula. Estou dando aqui uma olhadinha no nosso tempo para que a nossa aula não se estenda tanto. Os assírios estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia desde 2500 a.C., na região chamada de Assum. Durante séculos, eles foram atacados por diversos povos. Para se defender, fugiram para o alto das montanhas e organizaram, gente, exércitos. Os assírios, eles desenvolveram conhecimentos militares e pouco a pouco eles foram ampliando o território. A partir do século XX a.C., dominaram todo o norte da Mesopotâmia. Porém, a região de Assum foi conquistada pelos babilônicos durante o governo de Hammurabi, lá no século XVIII a.C. Muito tempo depois, lá no século IX a.C. ao século VII, quando a Babilônia estava enfraquecida, os assírios estabeleceram um poderoso império sobre toda a Mesopotâmia. Depois eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Sua primeira capital foi Assum e depois Nínive, também uma cidade que está nos relatos bíblicos, né? Eles conquistaram terras e populações, saqueando
suas riquezas e punindo os povos que residiam ou enfrentavam o seu domínio. Com seu temido exército, os assírios invadiram e ocuparam o Egito. Organizados, tinham divisões de cavaleiros, arqueiros e lanceiros. A morte de Assurbanipal, né, rei que comandou aí o ataque ao Egito, e as revoltas internas enfraqueceram o Império Assírio. Então o rei da Babilônia saqueou Nínive e pôs o fim ao Império Assírio. E aqui você pode ver justamente aqui, ó, núcleo inicial dos assírios, aqui, ó, tá vendo? Aí aqui você vai vendo todos os reinos que tiveram aí sua importância. Então toda essa região aqui, ó, tá vendo como ela estava dividida? Aqui vocês podem observar no mapa maior. A escrita, né? Aqui vem falando um pouco sobre a escrita, nós vamos trabalhar ainda sobre ela. Então a escrita foi criada pelos sumérios, né? Cuneiforme, né? Foi criada pelos sumérios. Essa forma de escrita tem esse nome porque seus símbolos eram criados por instrumentos em forma de cunha, eles cunhavam, né? Então os símbolos eram gravados em uma placa de argila úmida e depois elas eram assadas em um forno ou colocavam para secar ao sol. Várias civilizações mesopotâmicas, né, adotaram esse tipo de escrita, e ela é formada por cerca de 500 sinais básicos que foram simplificados com o tempo e facilitando aí sua representação. Algumas vezes a escrita era feita em cilindros e ficavam nos templos e palácios. Neles eram contadas as histórias do edifício, né, e do soberano que havia construído. Então se tinha toda uma história ali contando como ele foi construído. A Biblioteca de Nínive foi uma importante construção do reinado de Azinubal, né? Descoberta aí pelos arqueólogos. Abrigava mais de 20.000 tábuas, né, de argila com essas inscrições que tratavam dos mais diversos assuntos como astronomia, matemática, religião, poesia, magia e crônicas. As crônicas contam os acontecimentos ligados aos vários reis que existiam. Atualmente essas placas estão no Museu Britânico em Londres. Com a sua leitura foi possível aí resgatar parte da história da Mesopotâmia. Bom, e aqui, gente, nós vamos depois falar sobre o Segundo Império Babilônico. Pronto, vamos aqui fechar com o Segundo Império Babilônico. Vamos lá. Então, após a derrota dos assírios, a Babilônia voltou a ser a capital da Mesopotâmia, desta vez sob o domínio dos caldeus, habitantes da Caldeia, né, região do sul da Mesopotâmia. Também você vai ver relatos sobre os caldeus, relatos bíblicos, né, na Bíblia. Eles fundaram o Segundo Império Babilônico, durante o reino de Nabucodonosor, também um rei que, com certeza, se você já leu a Bíblia, você vai ver vários relatos falando sobre o rei Nabucodonosor. Diversas regiões foram conquistadas. A porta de Ixatar, né, e dos jardins suspensos da Babilônia foram erguidos em seu governo. A região ela foi invadida pelos persas pouco depois da morte de Nabucodonosor. Assim, a Babilônia passou a fazer parte do Império Persa e ficou sujeita ao seu imperador Ciro I, a partir aí de 539 a.C. E aqui você pode ver a grandiosidade aí das portas, né, que foi ordem de Nabucodonosor, né, construir e dessa forma. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui no Segundo Império Babilônico. Nas aulas seguintes nós vamos dar continuidade, certo? Mas eu estou tendo aí justamente o cuidado para que a nossa aula não fique cansativa, né, e que vocês tenham um bom proveito. Então não estou me estendendo muito, já que vocês nos solicitaram, até porque vocês têm o tempo também que vão fazer os exercícios, né? Então vocês vão fazer a aula, ela para agora, mas vocês vão fazer o exercício, vão pesquisar, vão ler o livro, então tem todo esse processo, tá bom? Então vamos parando por aqui. Semana que vem nós vamos dar continuidade, tá certo? Até
a nossa próxima aula, tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigado.